Boa noite, meus irmãos. Que a paz do Mestre Jesus esteja em nossos corações. Vamos continuar o nosso estudo do Livro dos Espíritos a partir da questão 157. E nós estamos tratando do tema desencarnação. Kardec elencou uma série de questões aos mentores espirituais que nos orientam sobre como é o desprender do corpo e do espírito. Tá bom? Então, algumas das questões lidas na semana passada já se referiam a esse assunto. Então, vamos continuar o nosso estudo. Questão 157. No momento da morte, a alma tem, algumas vezes, uma aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo no qual vai entrar? Algumas vezes, no momento da desencarnação, o espírito tem a percepção do que vai acontecer com ele? Vamos lá. Muitas vezes a alma sente que se vão desfazer os laços que a prendem ao corpo. Emprega então todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza por antecipação do estado de espírito. Então, acho que muitos de nós já acompanhou pessoas que já estão em estado terminal ou agonizantes em hospitais. E antes da morte, existe um momento de lucidez, né? Parece que as pessoas querem se despedir. E muitas vezes as pessoas descrevem situações. Elas falam de pessoas que já desencarnaram e que estão ali. Então ela diz assim, sua avó está aqui comigo. Sua tia, meu pai está aqui. Quer dizer, para a ciência, para os médicos e para muitas pessoas familiares, esse comportamento é um estado de senilidade ou um estado de ilusão. A pessoa está vivendo uma ilusão. Mas, na realidade, quando os laços começam a se desfazer entre o espírito e o corpo, existe essa possibilidade da percepção do plano espiritual. Então, na realidade, ver parentes próximos é identificar a equipe socorrista que vem ao nosso encontro no momento da desencarnação. Então, é possível sim que o espírito, no momento da desencarnação, ele tenha essa percepção. E como diz o espírito respondendo a Kardec, quando o espírito mais esclarecido tem uma noção da vida eterna, da continuidade da vida no plano espiritual, ele até acelera o seu desligamento, porque se sente bem, antevendo o seu retorno, revendo amigos queridos, aos que eles têm muita saudade, né? Então é possível sim que haja uma percepção do plano espiritual, mas tudo depende do estado de consciência da pessoa, da aceitação da pessoa em relação ao momento da morte. Depende de muitos fatores, né? No momento da desencarnação, o equilíbrio ou o desespero podem nos levar a ver situações, a vivenciar situações diferentes. Então, não é muito difícil nós encontrarmos nas reuniões mediúnicas depoimentos, manifestações de espíritos que desencarnaram em extremo sofrimento, com dores ou presos em ferragens, que eles mantêm essa condição. Porque não tendo a ideia do que é a morte, eles imaginam que a morte é o fim de tudo. Como não aconteceu esse fim, eles não têm ideia de que realmente morreram, o processo da desencarnação. Então, continuam alimentando e vivenciando as experiências dolorosas que que causaram a sua desencarnação. Então, não é uma regra absoluta. Todos os espíritos, quando estão no momento de agonia, eles percebem o plano espiritual, já veem os amigos que vêm desligá-lo e começa a antever a nova vida, né? Ou a vida no mundo espiritual. Não, nem todos. Depende muito do estado, do conhecimento, do equilíbrio da pessoa que está vivendo a experiência. Questão 158. O exemplo da lagarta, que inicialmente rasteja na terra,
Depois se encerra na sua crisálida, em estado de morte aparente, para em seguida renascer como uma existência brilhante. Pode dar-nos uma ideia da vida terrena, da vida terrestre, do túmulo e finalmente da nossa existência? Uma pálida ideia. A imagem é boa, todavia não deve ser tomada ao pé da letra, como frequentemente o fazeis. Bom, todo mundo sabe que a lagarta vai se transformar em borboleta. E essa metamorfose acontece quando ela se encasula, né? Ela forma aquele casulo e durante algum tempo ela fica passando pelas transformações. Aí rompe o casulo e liberta a linda borboleta. Essa analogia, ela é muito bonita, né? Que bom se fosse assim, né? A nossa vida na Terra seria o momento da lagarta que rasteja, quer dizer, vivenciando todas as dificuldades, as asperezas da vida, vivendo as provas. Aí, no momento da desencarnação, vamos para o túmulo e enquanto o nosso corpo se decompõe, esse processo libertaria um espírito de luz, que já, com todo o seu brilho, como uma borboleta, iria vivenciar experiências mais belas, mais coloridas, né? Como é a vida da borboleta. Seria muito bom se fosse assim, mas não é, porque depende muito da condição de cada um. O processo de transformação, ele não precisa passar pelo túmulo, por exemplo, né? A pessoa que tem uma vida regrada, que já tem o conhecimento da continuidade da vida e que passa por uma doença de longo curso, tem a consciência da misericórdia de Deus que lhe ofereceu o necessário naquele momento, então, com resignação, enfrenta toda a doença até o momento da desencarnação. Esse espírito, ele nem vai perceber que o seu corpo vai entrar em decomposição. Ele se liberta do corpo e segue em frente, porque o corpo é apenas uma veste para ele, não tem tanta importância assim. Então a ideia da crisálida, né, quando a lagarta se fecha no casulo e ali faz a metamorfose, se você fizer uma analogia a isso com o túmulo, não é fato, não é assim que funciona. Porque não é preciso que o corpo se desmanche, né, retorne à natureza para que o espírito se liberte. Ele vai se libertar à medida do auxílio dos irmãos espirituais que vêm, desfazendo os seus laços, e ele vai continuar na vida de uma forma melhor ou pior, de acordo com o seu pensamento, com o seu grau de conhecimento. Então, aquelas pessoas que são muito ligadas ao corpo, elas vão vivenciar a decomposição, porque elas acreditam que a vida é o corpo. Então, sem o corpo não há vida. Permanecem ali. Mas espíritos mais esclarecidos nem passam por esse processo. Eles já se libertam e são espíritos que, assim que o corpo deixa de funcionar, ele já se desprende de uma forma mais rápida e retorna à pátria espiritual. Então, a ideia da lagarta, da crisálida e da borboleta é uma visão muito tênue, porque nem sempre o desencarnado vai ter uma vida de borboleta, quer dizer, livre e solto voando por aí, como também ele pode ter uma vida muito difícil, de angústias e de dores, pelos pensamentos e valores que ele cultuou durante a vida física. Então, depende muito do estado psicológico de cada um. Mas o que nós temos convicção é que Deus está sempre presente e manda seus mensageiros para nos ajudar. Então, jamais estaremos sozinhos. E essa consciência de que tudo é bom, de que mesmo a morte não é o fim e nem algo penoso ou uma destruição total, né? É só uma passagem de plano. Isso também traz equilíbrio, traz a libertação do espírito, que vai sim ser amparado e esclarecido por irmãos espirituais que vêm em nosso socorro. Mas é muito importante que saibamos disso. Não é uma regra absoluta. Cada desencarnação depende do estado psicológico do ser que está deixando a matéria. Quais são seus valores? Onde estão seus tesouros, né? Como disse Jesus. Onde estão enterrados seus tesouros, lá também está seu coração. Quer dizer, seus sentimentos, seus desejos
É esse o conceito que a gente precisa levar. 159. Que sensação experimenta a alma no momento em que se reconhece no mundo dos espíritos? Depende. Se praticastes o mal com o desejo de o fazer, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Para o justo, é bem diferente. A alma se sente como que aliviada de grande peso, pois não teme nenhum olhar investigador. Como vai ser, então, depois que eu desencarnar, né? Depende de como está o meu psicológico, é o que eu acabei de dizer. Se os meus tesouros estão relacionados com coisas da terra, deixar a terra para mim é difícil, é doloroso, é sofrimento. Se os meus valores são valores espirituais, quer dizer, os conceitos de sentimento, de amizade, de amor ao próximo, que ele chama de comportamento justo, né? A pessoa que se preocupou com o seu próximo e que vivenciou boas experiências, fazendo bem, sempre até o limite de suas forças, como recomenda Jesus. Então, essa pessoa, ao deixar o plano material, ela retorna à paz espiritual com a consciência leve, tranquila. E isso lhe dá um bem-estar para que possa seguir na vida e continuar evoluindo, que foi para isso que Deus nos criou, para que nós evoluamos até a perfeição. Então depende do estado psicológico, como foi dito na questão anterior. Bom, o nosso tempo já se esgota mais uma vez. Vamos encerrando por aqui. E na próxima semana nós vamos tratar da questão 160. Morte é um fenômeno que durante toda a nossa vida e em muitas vidas anteriores, ela foi colocada como punição, né? A pena de morte. Um crime hediondo merece a pena de morte. Como se a morte fosse uma punição. Mas a morte não é uma punição, é uma mudança de planos. Então, é preciso que nós tiremos essa névoa que está envolvida nesse processo que é natural e que todos nós vamos passar. Ninguém vai ficar aqui, todos nós vamos desencarnar um dia, e é preciso que nós tiremos essa sensação de terror, de castigo, de fim, porque a morte do corpo é só uma mudança de plano, e nós vamos continuar existindo, nós vamos continuar evoluindo, e sempre contando com a misericórdia do Pai, para nos transformarmos cada vez em pessoas melhores. Muito bem. Vamos fazer a nossa prece e encerrando então o estudo da noite. Mestre Jesus, vós que sois todo poder e bondade, derramai, Senhor, vossas bênçãos sobre todos nós, afastando os maus pensamentos, os fluidos impuros, nos trazendo serenidade e paz. Que possamos, Senhor, diante dos ensinamentos recebidos pelo vosso Evangelho, buscar a transformação íntima necessária para que construamos uma consciência tranquila e tenhamos as mãos calejadas pelo bem que pudermos fazer. Que a vossa paz e a vossa luz permaneçam entre nós. Muito obrigado, Mestre Jesus. Muito obrigado, meus irmãos. Uma boa noite a todos.